Fazer mais um vídeo aqui, duas chavinhas aqui de sensibilidade e a chavinha de multi, né, do PM5000. Vamos desmontar essas chaves aqui e fazer a limpeza delas, né, da mesma forma aí que já mostrei nos outros vídeos, no CM5000. Agora eu vou fazer aqui do PM5000, mostrando como é que faz para limpar sem danificar as travinhas aqui, né, tirar sem machucar, sem quebrar essas travinhas. Então agora aqui, nós vamos tirar aqui a parte dos contatos, desmontar ele aqui. Feita aqui a remoção, vou fazer uma marquinha aqui. A caneta para a gente montar do mesmo lado aqui. Então aqui nós vamos tirar essa parte aqui. Vamos estar tirando esse conjuntinho aqui do rotor, sem quebrar as travas. Então para isso aí, vamos pegar aqui o soquetinho. Então tem aqui o soquetinho esse aqui é 1/4, então vou pegar o menor aqui. Esse aqui que é o de 3,16, tá? Então ele vai pegar aqui os 3 eixinhos aqui, a gente vai juntando eles. Aí passou, não quebrou ninguém. Aí a gente dá agora um empurrãozinho aqui nos 3 juntos, sempre os 3 juntos, não pode ir um antes do que o outro. Então tá aí, ó, desmontada a chavinha, o rotor, a chave. Vou dar uma limpada aqui, uma polidinha aqui nos contatos, aqui nos terminais dela. Vou tirar aqui do caminho aqui o PM5000, poder ter um pouco mais de espaço. A gente poder fazer aqui a limpeza. Então, dá uma polida nos terminais. Então, vou estar usando aqui o silvo, serve o caol, braço, né, os polidores de metais, né? E aí vou estar dando uma polida aqui nesses contatos, que eles estão oxidados, né? Oxidados, estão já sujos, né? Devido à ação do tempo, o oxigênio com a umidade, eles vão atacando aqui os metais e eles vão oxidando. E isso aqui gera um mau contato, né? A chave hora funciona, hora não funciona. O que faz o aparelho ficar ruim de usar, né? Então, a gente limpando aqui, ele vai voltar a funcionar bonitinho. Não adianta colocar só o WD ali ou qualquer outro produto, porque tem que tirar a oxidação aqui, né? Tem que dar uma polida nesse material aqui, nos contatos, para garantir que o serviço vai ficar bom. Já começa a mudar de cara, né? Já vai tendo um brilho, o metal toma forma de novo, sai aquela sujeira, aquele carvão, né?
que vai se acumulando, vai sendo formado aí no metal. Essa chave Douglas, né, é uma chave especial, não é uma chave muito comum, né? É uma chave, embora ela seja rotativa, mas é uma chave especial. Não é muito fácil de ser encontrada hoje em dia, né? Um item basicamente único aí, específico, né? Não teve assim outros aparelhos que usaram uma chave parecida, né? É um item bastante específico da que a Polivox usou na linha dela, linha 5000, pode ter até usado em alguns outros aparelhos deles, mas é uma chave bastante diferente aí do mercado, né? Do que se encontra no mercado, essas chaves rotativas. Então, ó, a diferença, né, que vai acontecendo aqui no metal, depois dele polido, ele começa até a brilhar, né? Então, esse marrom é a ação do tempo aqui, né? A oxidação, né? O metal ele tá assim oxidando, né? Então isso aqui gera uma resistência, gera um mau contato, né? Que quando a chave é acionada, parece lá algum ruído, o canal aumenta, abaixa, né? Começa a ter uma série de problemas aí. Então a gente faz essa limpeza, remove essa sujeirinha. Também tem a graxa, né? Que o pessoal passa na chave, né? Para manter ela lubrificada, que já secou. Um óleo, uma graxa, né? Que a empresa colocava aqui para manter o contato sempre lubrificado. E essa graxa também resseca, né? Então ela acaba criando uma, uma resistência aqui, uma capa, né? No contato, atrapalhando aí a conexão, aquele garantice uma boa conexão aqui. Então tem um lugar certinho dela aqui. Tem mais dois pontos que ela pode ser montada, né? Que ela pode mudar o sentido de rotação aqui, as posições, né? Então tem que tomar cuidado aqui na hora de montar para montar certo. Não pode inverter os contatos. Por isso eu tiro um primeiro, depois eu tiro o outro para não misturar, né? Não perder aí a sequência. E depois fica mais complicado aí, mais difícil de remontar. Vai ter que ficar procurando a posição, vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Então, todo cuidado aí é bem-vindo. Então, aproveitando aqui, tem um furinho na borracha aqui da bancada, né, que tem um rebaixo ali, que é para encaixar lá no rotor. Então, eu aproveito isso para não entortar aqui as lâminas, né? Então, cuidado para não entortar as lâminas. Senão você vai desamassar, tudo bem, né? Mas aí ela vai perdendo, né? O metal pode perder ali o efeito dele de mola, né? Então ele vai ficando fraco, vai enfraquecendo, ou pode até mesmo quebrar. Então é uma parte bastante delicada do processo, né? Da limpeza. Ter cuidado com as peças para não danificar. Então, segundo contato tá praticamente limpo. Eu não gosto de passar álcool, porque o álcool ele tem a água, né? Tem umidade, ele absorve umidade, aliás. Então ele pode começar já a ter uma oxidação precoce aqui.
E também não passo nenhum outro produto aqui, álcool isopropílico, nem thinner, nem benzina, para não... A benzina, ela tem um problema, né? Porque ela mancha, ela deixa um vestígio, né? Uma sujeira quando ela evapora. Então não é muito legal passar também. Então é só o polimento mesmo, com o produto aí, no caso que eu estou usando o Silvo, mas também tem outros, né? Tem o Kaol, que é muito bom, e tem o Braço também, né? Que chama Braço, mas é um produto, um polidor, né? De metais. Então tá aqui, contatinho. Vamos colocar ele de volta aqui. Com certo cuidado, né? Para não danificar nada. Então tá aqui. Os contatos aqui brilhando agora. Aí, para encerramento aqui, a gente vai passar um pouquinho de graxa branca, graxa de mecanismo, né? É uma graxa que não ataca, né? As partes plásticas, partes dos materiais da chave. É uma chave que mantém aí a lubrificação e conserva, né, o contato aqui para ele não oxidar rapidamente, né? Aqui também nos contatinhos também passa um pouquinho. Precisa ser uma grande coisa, né? Só um resquíciozinho de graxa aqui só para manter a lubrificação aqui, manter eles de uma certa forma, né? Não permitir que a umidade aqui, o oxigênio, né? Se acabem oxidando novamente. Oxidando novamente, de uma certa forma ele vai, né? Mas não vai oxidar rapidamente. Aí juntamos as peças novamente. Tá montadinha. Agora nós vamos montar ela aqui. A posição que eu marquei era aqui e aqui. Então, vamos colocar ela no mesmo modo. Deixa eu acertar mais ou menos aqui a posição. Vamos montá-la. E agora vamos fazer um teste antes de travar, para ver se está certo, né? O rotor pode ter sido montado ali, né? Mas o rotor pode estar fora de posição, então para isso nós vamos colocar ela aqui. Então tá na última posição. Então ele tem que conectar esse com esse aqui nada, esse aqui nada, esse com esse, aqui nada e nada. Agora nós vamos no meio, posição central. Então tem que ser o pininho do meio com o segundo aqui. Pininho do meio com o segundo aqui. Tá? E agora toda para a esquerda. Então vai ter que, aliás, agora o de baixo tá todo para a direita. Quando eu acionei a primeira vez ela estava de costa, né? Então é esse aqui, esse aqui. E aí, só para tirar a dúvida, então é aqui o de cima e aqui o de baixo. Perfeito. Então agora eu posso dobrar aqui as orelhinhas. A chave está montada certinho, né? Para não desmontar mais aqui. E pronto. Chave recuperada, né? Perfeito aqui, sem ter danificado nada, né? Indústria brasileira. Quem fabricava essa chave aqui era a Douglas, né? Nem chave da Alpes, né? A Alpes foi um grande fabricante também de componentes eletrônicos, né? Principalmente para rádio, para aparelhos de som, né? Chaves, muitos componentes eles fabricaram. Mas essa chave aqui especificamente era Douglas, né? Nessa época aqui a Alpes não estava muito, não tinha nada aqui no Brasil, né? Não tinha uma representação, ou se tinha nos equipamentos
assim, de uso doméstico, praticamente não se viu muito, né? A Alps começou a aparecer mais aí no final dos anos 80, né? Nos equipamentos, né? Alguns aparelhos, fabricando potenciômetros, chaves, né? Mas era uma marca que era importada, né? Os componentes deles vinha de fora. E a Douglas não, a Douglas era uma empresa brasileira, né? Tá aqui a indústria brasileira, tá bom? Aí eu vou fazer o próximo aqui na chavinha, na outra chavinha, dar uma limpadinha nela aqui e tal. Essa aqui já tá pronta, ela já pode ser montada, né? Só dar uma endireitadinha aqui nos pinos, porque a fábrica ela dobrava os pinos para encaixar lá no PCI e depois ir para o banho de solda, né? E aí aqui, como eu vou soldar manualmente, eu não preciso deixar elas dobradas. E depois ela vai ser fixada no painel e ela vai ficar firme lá e aqui na placa também, tá? Mas esse procedimento as fábricas faziam para o componente ficar preso para ele ir para o banho de solda e não se soltar ou não deslocar e soldar torto, né? Então eles prendiam aqui, dobravam as orelhinhas. Essa chave aqui, legal dela é que você consegue desamassar. Em algumas chaves importadas, inclusive da Alpes, né? Quando você desentorta, ela quebra a pontinha aqui e causa uma dor de cabeça aí para poder reconectar lá na placa, né? Porque fica só uma pontinha lá dentro do furo, né? E não transpassa ali da PCI e fica muito ruim o contato. Então, às vezes tem que enxertar algum fiozinho, alguma coisa, fazer um ponto aqui para poder soldar, devido aí o contato quebrar. Mas essa chave aqui nacional, né? Na época todo mundo falava que importada era melhor, mas a chavinha dos caras era muito bem feita, um material de boa qualidade, né? O metal aquele, é lógico, se você começar a dobrar demais você vai quebrar, mas ele, só essa torcida aqui, ele ainda consegue, você consegue recuperar ele, né? Deixar alinhar ele novamente, tá bom? Então é isso aí. Então, para mostrar mais uma vez, ó, a chavinha que eu recuperei foi essa. Agora vamos fazer essa aqui, começar a desmontar ela. Mais uma chave. Vou fazer uma marquinha aqui para não perder aqui a posição. E aí a gente vai sacar aqui a parte da PCI. Então tá aqui novamente. Então a gente vai apoiar aqui firme e vai movimentando aqui até ele descer. Desceu os três, beleza. Agora a gente empurra os três para fora. Aí. Desmontou bonitinho. Ok? A chave tá suja, que nem a outra. Nós vamos fazer um polimento aqui dos metais. Dar uma limpeza aqui, tá? Tirar a poeira. E vamos fazer o procedimento mais uma vez aqui na outra chave. Então deixar as chaves em funcionamento de maneira que não cause mais mau contato lá quando virar essas chaves, né? O pessoal costuma pôr o WD, né? Mas o WD ele não consegue entrar aqui, né? Porque isso aqui é tudo fechado, né? Não tem uma passagem, né? Até se tirar fora aqui e aplicar pelos furos, né? Por esses furos de contatos que não são usados, né? Na fenolite, mas não é o ideal, né? O ideal é fazer isso aqui, limpar, né? Dar uma polida, tirar esse carvãozinho fora. E esse carvãozinho aqui ele é um problema. Tem alguns equipamentos que às vezes a gente limpa a chave e esse carvãozinho ele espalha, né? Tem que fazer uma boa inspeção, né? Nessa chave aqui não causa tanto problema, que aqui não tem aqui os contatos tem um espaçamento grande, mas tem umas chaves de outros equipamentos que o espaçamento é menor. E aí a sujeira, né, quando você faz esse polimento, a sujeira ela é varrida para dentro desses espaços, né? E ali ela pode provocar ali uma impedância, uma resistência e começar a conduzir ali, né? Então gerar um problema ali, um circuito que tem uma alta impedância, né? Em alguns aparelhos, tinha uns 3 em 1 aí, uns aparelhos antigos que dava muito problema quando limpava a chave, né?
depois que limpava a chave, às vezes o aparelho até parava de funcionar. Então tinha que fazer uma limpeza muito minuciosa nessas chaves e muitas vezes tinha que lavar a chave, né? Lavar com benzina, com algum produto e ou raspar até mesmo no meio dos contatos aqui, porque a, a cola, né, que prende os terminais na fenolite, né, essa chave aqui ela não tem, essa chave aqui ela é só prensada. Mas tem umas chaves aí japonesas, né, de alguns aparelhos japoneses. Ele tinha uma espécie de cola para fixar os pinos aí, os terminais, né, dos contatos. E aquela cola acabava também conduzindo, né, com o tempo, com a umidade, e às vezes de lavar a chave, a sujeira que sai da própria chave ali, ela acaba se fixando naquela colinha, junto com aquela cola, né? E acaba causando ali uma impedância, uma resistência. Então, rádio, né? Uns aparelhos, até algumas chaves, principalmente da Alpes, né? Em aparelhos japoneses, que essa a chave ela faz uma espécie de quando você muda as funções, muda para AM, para FM, para auxiliar, etc. Entre um intervalo da chave, né, para não dar aquele efeito pop noise, né, que o pessoal chama, né, aquele estouro, né, conforme você vai rodando a chave. Então ela tem uns passos intermediários que é de acionar multi, né? Então às vezes você tinha ali um problema ali, né, com a chave e acabava tendo uma impedância parasita ali, né, causada pela sujeira. E aí quando acionava a chave lá, depois que limpava, aliás, depois que limpava a chave não funcionava mais. Você ia medir com o multímetro, a chave numa condição que estaria aberta, ela apresenta lá umas resistências, lá umas impedâncias que era suficiente para acionar, disparar o circuitinho de multi, né? E aí fazer com que o aparelho não funcionasse mais, né? Não sairia áudio lá. Aí você ficava procurando um defeito que você mesmo acabou colocando, fazendo a limpeza da chave. Então aqui, vou tirar aqui os contatinhos mais uma vez e vamos limpar um a um, né? O contatinho aqui tá meio amarelado, mas não é a cor dele, né? Esse amarelado é de sujeira, de oxidação, né? O tempo que ele ficou aí na umidade, né? No contato com o oxigênio, com a umidade, ele vai oxidando. E aí agora nós vamos fazer o polimento desse material aqui, para ele voltar a dar o contato como quando ele saiu de fábrica. Feito ali o polimento com o produto, agora nós vamos fazer a remoção do produto.
Então, o primeiro contato aqui está pronto. Pôr ele de volta aqui na chave, no rotor, né, da chave. E agora vamos desmontar o outro. Eu falei da primeira vez, né? A gente faz um, depois faz o outro. Vamos fazer a montagem depois, se atrapalhar aqui na montagem. Deixa eu pegar outra chavinha, que essa aqui tá um pouquinho ruim de pegar o algodão com ela. Embora esteja fazendo um movimento um pouquinho rápido, mas é um movimento leve, para não entortar as molinhas aqui do contato, tá? Se entortar aqui, já perde um pouco da resistência do material ali, né? O efeito de mola que ele tem que exercer para dar o contato, fazer a pressão, né? Para ele dar o contato corretamente. Então, tudo que não se quer aqui é entortar, amassar esse material aqui. A gente só quer dar uma polida. Então, tem que apoiar ele bem aqui na mesa, não deixar ele correr. Então tá aí, mais um contatinho limpo. Vamos pôr ele de volta aqui. E pronto. Agora a gente vai colocar um pouquinho de graxa branca. Dá uma sujadinha aqui no contato, né, para ele ficar um pouco protegido da ação do tempo. Além do que mantém também lubrificado, né, para não ficar raspando ali, ter um atrito, né. Vocês veem que a chave, embora ela tenha aí mais de 40 anos, ela não tem nem marca, né, de arranhão, né, o metal não tem os arranhões. Então é um material bastante resistente. Tem umas chavinhas de aparelhos mais modernos que geralmente elas ficam toda marcada depois de anos, né, de funcionamento ali, né, vai e volta, elas vão cavando ali no metal, né, vai gastando. Essa aqui ela tem um movimento bastante suave, é uma chave muito boa, né. Já vi gente falando mal aí na internet aí, né, ensinando a desmontar e limpar de forma errada, né, onde a chave ela até mesmo é quebrada, né, pessoa que ensina a fazer o serviço aí, né, ele quebra a chave e fala mal, fala que a chave é barata. A Polivox economizou comprar, ao invés de comprar uma chave boa, comprou essa chave aqui, falando que a chave não presta. E aí o cara vai e ensina a quebrar a chave. É muito engraçado. Então, vamos por aqui, uma posição, tá no meio. Vamos ver aqui como é que ficou a montagem.
Tá na posição que eu marquei. Deixa eu dar uma desamassadinha aqui, porque eu não forçar ela, né, na colocação. Tudo que a gente não quer é que aconteça um acidente aqui. Tem que ser tudo muito bem feito. Então tá, encaixou. Os dentinhos estão aqui, ó. Tem nada quebrado. Não precisa fazer gambiarra nenhuma, não preciso enxertar nada aí. E a chave vai durar mais algumas décadas aí, provavelmente, né? Esperamos aí que o trabalho dê um resultado. Então esse com esse lado aqui. Agora vai pro centro. Então os dois do meio. E agora a ponta aqui com a ponta de baixo. Beleza, tá feita aí a nossa limpeza aqui da chave. Vou dar uma travada aqui, né, nas orelhinhas. Ele é travado aqui. Então tá aí, ó. A chave tá no lugar bonitinho aqui, o rotor dela. E não tem nada quebrado, né? Então, o que a gente conclui com isso? Fazendo o serviço direito, vai funcionar tudo muito bem. E nós não temos dor de cabeça aí de ficar remendando, né? Ter que colar, ter que procurar pedaço de plástico para juntar aqui, ter que fazer gambiarra para a chave funcionar novamente, né? Essas chaves aqui, por, né, um bom motivo aí, esse aparelho nunca provavelmente passou na mão de alguém que tenha ousado mexer nelas, né? O aparelho já foi mexido, tem muita gambiarra nele, mas essas chaves, felizmente, ninguém pôs a mão nelas, pelo visto, né? Elas estavam lá com os terminais dobrados, né? Como quando de fábrica, e aparentemente eu fui o primeiro aqui a mexer nela, né? Então ela teve, ó, a sorte aí de ter vindo para as minhas mãos aqui, e aí eu ter feito esse trabalho aí de limpar essas chaves sem danificá-la. Então vamos aqui agora fazer. Eu vou colocar um pedacinho de fita Kapton, como a fábrica colocava um tipo de um durex, só que eu vou colocar a fita Kapton ali atrás. Talvez eles colocassem isso para não entrar sujeira, alguma coisa ali na chave, né? Então vou tirar aqui um pedacinho e vou estar colocando também. Só que isso é colocado lá na PCI. Aí quando a chave é engatada lá, ela fica presa ali na PCI. Agora aqui a gente vai fazer esse procedimento aqui. Então, tirar aqui. Tem umas pedrinhas aí. Depois eu vou levar lá para fora, bater um ar com o compressor. Então, vamos ver aqui a posição da chave. Eles ficam na posição com a trava para lado esquerdo. Isso. Então aí nós vamos colocar aqui um pedacinho da fita Kapton. Vou prender aqui na PCI. Aí não entra mais sujeira. A PCI ela tem uma furação no centro aqui, né? Então pode ser que por esse motivo eles vedaram ali para não permitir a entrada de sujeira. Então, ó, encaixei ela na placa. Tá bem apoiada. Vou dar uns pontinhos de solda. Vou soldar 2 pontos primeiro, ver que ela tá fixa.
nos 3 contatos de baixo. Então tá aí, primeira chavinha aqui tá montada, né? Não vou ficar movimentando muito, porque aqui ela fica um pouquinho frágil, porque ela tá presa pelos terminais. Vamos colocar o outro lado. A chave de sensibilidade do multi, né? Chave de sensibilidade. Aqui eu montei a sensibilidade do VU. E agora vamos colocar aqui a chavinha de sensibilidade aqui do multi. Então, também a mesma posição. O eixinho de guia para o lado esquerdo, voltado para o lado esquerdo. Opa. Dá uma ajeitadinha nos terminais, que ele ainda tem uma certa dobra ainda, né, do que foi feito quando foi montado. Então ele meio que atrapalha aqui o encaixe dele. Agora foi. Agora fui. Encaixou aqui. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui nele. Mais uma ajeitadinha. Aqui foi. Mexer muito não, porque não convém. Então tá, todos os contatos estão aí. Vamos dar 2 pontinhos de solda para fixar. Teve gente que falou mal do circuito impresso, que o circuito impresso não pode encostar o ferro de solda, que não sei o que. Então, pessoal, tudo é o jeito, é o cuidado, né? Uma estaçãozinha, né, de temperatura controlada, né? Não pode usar qualquer ferro de solda. A pessoa tem que ter os recursos, né? Não adianta reclamar do material se você não tem os recursos. Não é fácil falar que a placa é ruim. Você tem um ferro de solda que não é aconselhado para esse trabalho, a placa vai ser ruim mesmo. Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Tá aqui, ó, a chavinha, as duas funcionando. Agora, depois eu vou ver o problema que está tendo aqui no VU, o VU de LED. Um LED não está acendendo. Muito provavelmente um dos 6 aqui tá com defeito, vou ter que trocar. Como ele está usando um 6 de cada tipo aqui, eu vou acabar substituindo os 3 aqui. Vou colocar tudo novo, né? Então tá aqui. Cada um tá com um circuito montado na PCI aqui. Vamos ver se dá para ver aqui, ó, a cara deles aqui, ó. Esse aqui é da ST, esse aqui é esse JRC, e esse aqui, vamos ver. Esse aqui tá até difícil de identificar ele aqui. Tem acho que é da Fire Shield.
Tem um da Fire Shield. Tem uma grafia bem, uma serigrafia, né? Bem fraquinha, né? Não dá quase nem para enxergar ele aqui. Ainda mais que a luz está contra, né? Então provavelmente eu já vou providenciar os 3 aí, colocar os 3 novos aqui, né? Já montar com tudo novinho para não ter dor de cabeça.